E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Afinal de contas, o que é ciência de dados? Meu nome é Rodrigo Oliveira e no vídeo de hoje eu vou trazer os principais conceitos que definem a ciência de dados e como que é a relação disso no meio profissional. A ideia nesse vídeo é a gente trazer alguns conceitos que podem definir a ciência de dados e discutir em cima disso para tentarmos chegar a alguma conclusão. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho, deixa o joinha aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações apertando no sininho. Direto eu vou publicar conteúdo aqui sobre ciências de dados, tecnologia e negócios. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar se você quiser seguir uma carreira na área de ciência de dados. Roda a vinheta e bora lá pro vídeo! É impossível a gente trazer uma discussão sobre o conceito de Data Science sem a gente tentar trazer o contexto histórico, ou seja, de como que as coisas evoluíram ao longo do tempo para o cenário que a gente tem hoje. A gente consegue encontrar relatos históricos por aí, datados de 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, sobre a necessidade das sociedades em ter informações sobre recursos disponíveis, sobre a população, sobre determinadas características dessas populações. Com o passar do tempo, isso foi se aprimorando e esses dados começaram a ser utilizados para tomar decisões sobre políticas de cobrança de impostos, delimitações de terras e criação de rotas comerciais. E, aos poucos, as técnicas começaram a ser aperfeiçoadas e no final da Idade Média, conceitos como probabilidades e diversas técnicas das estatísticas utilizadas hoje foram surgindo. Importante fazer um adendo aqui que nessa época, final da Idade Média até o século XV e XVI, tem o surgimento da palavra estatística, onde algumas vertentes acreditam ter surgido do termo latim status, que significa estado, justamente pelo fato de os estados, nesse contexto de governo mesmo, eram os que mais utilizavam as estatísticas para tomada de decisão em diversas áreas, principalmente para cobrança de impostos. A gente sofre disso até hoje, né? Nessa época, a estatística era uma ferramenta quase que exclusiva do Estado. Acredito que, devido ao custo de se obter os dados, era quase que inimaginável que alguém além do Estado tivesse condições de coletar, armazenar, analisar e interpretar dados. Isso era uma coisa muito cara de se fazer e exigia muita estrutura. Esse cenário começou a mudar somente com o advento da tecnologia, onde os computadores aumentaram e baratearam muito a capacidade de processamento, de armazenamento e análise de dados. Além disso, com os computadores, técnicas de análises que eram apenas teorizadas pelos matemáticos e estatísticos do século XVIII, XIX e XX começaram a se tornar práticas cada vez mais recorrentes em volumes de dados cada vez maiores. Hoje, no mundo em que volumes de dados disponíveis no mundo dobra praticamente a cada 2 anos, o computador é a ferramenta fundamental para podermos processar e analisar esses dados. Isso justifica o porquê da ciência de dados ser tão popular hoje em dia, justamente pela democratização do armazenamento e da capacidade de análise de dados devido à evolução da tecnologia. Dado esse contexto histórico, a gente já consegue tirar alguns pontos para tentarmos criar uma definição sobre o que é ciência de dados. A gente tem a coleta, o armazenamento, a análise e a interpretação de dados. Isso tudo é um processo que visa tirar uma conclusão com base nos dados levantados. Podemos fazer uma analogia com uma ponte. Imagina que de um lado você tem os seus dados, sendo eles brutos, não processados, estruturados ou não estruturados. E você quer que esses dados percorram essa ponte e saiam do outro lado transformados em informação. Mas para que isso aconteça, o dado precisa passar por vários pedágios ao longo dessa ponte, que vão desde o contexto do negócio em que eles estão inseridos, até as mais avançadas técnicas de processamento, mas sempre visando a transformação desses dados em informação útil para se tirar uma conclusão. Mas todo esse processo, ele precisa de um propósito, de um objetivo. E esse propósito é justamente o de usar essas conclusões geradas para se tomar uma decisão. Decisão essa com o intuito de melhorar um resultado, de ser mais eficiente. Mas será só isso mesmo? É aqui que eu abro um parênteses para falar um pouco sobre ciência. Folheando o dicionário, temos que ciência é um corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação,
pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados metódica e racionalmente. Em outras palavras, você formula hipóteses para tentar obter alguma explicação sobre determinados fenômenos por meio da observação, da experimentação. Isso se encaixa perfeitamente no contexto de dados. No momento que você dispõe um conjunto de dados, formula uma determinada hipótese acerca do comportamento daqueles dados e testa essa hipótese através da observação desses dados em um ambiente controlado, sempre seguindo uma metodologia em um processo documentado e reproduzível. Assim como você tem pesquisadores, biólogos e químicos fazendo experimentos em tubos de ensaios, você tem pesquisadores e cientistas de dados fazendo experimentos em conjuntos de dados. Mas o experimento tem uma característica que muitas vezes ele pode ser inconclusível ou a hipótese levantada pode ser refutada e chegar a uma conclusão que não leva a nenhuma decisão, diferente do que aquilo que já acontece ou algum resultado mais eficiente. Aqui eu trago uma característica que para muita gente é difícil de encaixar na cabeça, que é a entrega, o produto da ciência de dados, nem sempre vai gerar um resultado palpável ou válido para o negócio. Me arrisco a dizer ainda que, na maioria das vezes, a ciência de dados não gera nenhum resultado. Mas a gente precisa abrir a nossa mente, usar a visão do Legolas além do alcance e chegar além, onde o fracasso de um experimento também tem o seu valor. Saber o que não funciona é uma lição válida. Além disso, sempre duvidar de qualquer conclusão elaborada. As conclusões que são o produto da ciência de dados sempre devem estar acompanhadas de mais incertezas e hipóteses. Afinal de contas, os dados estão em constante mudança e, consequentemente, as premissas podem mudar, as conclusões podem mudar e as decisões também podem mudar. Há alguns séculos atrás, acreditava-se, por exemplo, que a Terra era plana. Aliás, até hoje em dia tem gente que acredita, Mas, com a evolução das técnicas e abordagens, refutou-se essa hipótese através do conhecimento. Com a ciência de dados, não é diferente. O que esperar com a evolução da tecnologia? Computação quântica, tá batendo aí na porta. Que possibilidades temos para analisar os dados que a gente tem disponíveis? Então a gente já sabe que a ciência de dados traz um contexto de experimento, que é um processo científico, que vem para se tirar uma conclusão e essa conclusão vai ser usada para tomar uma decisão. Mas esse processo só se tornou possível com o avanço da tecnologia e de técnicas estatísticas e matemáticas para analisar os dados. Mas e aí? Será que falta alguma coisa? Falta. Esquecemos de frisar sobre o contexto de negócio, em que os dados que estamos analisando estão inseridos. Ter o conhecimento de como se comporta e as nuances do negócio é um fator crucial para que as hipóteses levantadas tenham um direcionamento correto e consigam chegar a conclusões mais assertivas, com maior frequência, e permitam tomadas de decisões mais eficientes no contexto em que a gente está inserido. Pois bem, dados todos esses pontos, podemos chegar a algum tipo de definição aqui, Ciências de dados é uma área que utiliza a tecnologia, a matemática e a estatística e o contexto de negócio através de experimentos científicos para se testar hipóteses e chegar a conclusões que servirão de base para a tomada de decisões. Então, pessoal, esse aqui é o meu ponto de vista sobre a definição de ciência de dados. Uma coisa que ainda é bastante discutida, tem várias definições e que rendem aí horas de bate-papo. Conseguiu captar o que eu passei? Você concorda com a minha definição? Tem algum contraponto ou algo que acha que eu esqueci? Coloca aqui nos comentários. Quero saber também o seu ponto de vista. Quero saber se você conseguiu captar a mensagem que eu estou tentando passar para você. Ficamos por aqui e eu peço novamente que deixem um like, se inscrevam no canal e se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, coloca aqui no comentário também. Me segue também lá no Instagram, Data Lab Oficial. Muito obrigado a todos, até a próxima e tenha uma vida longa e próspera!